Estão preparados para a palavra? Eu quero fazer todo o esforço para trazer um ensino para vocês hoje. Fazer de tudo para não pregar, para não me empolgar. Mas é difícil, né? Você começa a falar das verdades de Deus, dali a pouco você se empolga e tal. Mas enfim, vamos trazer um tema muito importante, uma reflexão bíblica. O tema é: não chore mais. Não chore mais. Aleluia, graças a Deus. Eu quero tomar como ponto de partida o texto que se encontra Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: pois tudo que foi escrito no passado, ou seja, todo o Velho Testamento, Paulo está escrevendo isso, todo o Velho Testamento foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras. Quando eu e você lemos a Bíblia, quando eu e você lemos as Escrituras, ela produz em nós perseverança e produz em nós bom ânimo. E isso nos faz mantermos a nossa esperança viva, graças a Deus. Amados, existe muitas vezes uma confusão no nosso meio, na nossa mente. Não, mas isso está lá no Velho Testamento. Isso não é para nós hoje. Já ouviu essa conversa por aí? Não, isso está lá no Velho Testamento. Isso já não tem nada a ver conosco hoje. Mas nós acabamos de ler um texto que tudo que foi escrito, todo o Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar. Eu e você precisamos aprender. Existem coisas que só alguém ensinando para nós acertarmos, para nós nos conduzirmos em retidão, em verdade. Tudo que foi escrito para nos ensinar. E quando nós nos expomos à Bíblia, quando nós nos abrimos para a palavra de Deus, esse texto diz que a palavra de Deus, ela gera em nós, ela produz em nós perseverança, bom ânimo, e isso faz com que a nossa esperança seja sempre viva, seja sempre forte. Cada versículo escrito no Velho Testamento tem como propósito de nos ensinar, Tudo foi escrito com um propósito, foi pensando em mim, foi pensando em você, foi pensando em nós, em cada ser humano. Isso fala do cuidado de Deus, um Deus que se importa conosco, um Deus que quer nos proteger, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos ensinar para vivermos uma vida de paz, de alegria, de triunfo, de êxito. Queridos, tudo o que Deus pede para mim e para você, tudo é para o nosso proveito, é para o nosso ganho. Tudo que Deus pede para nós é uma vantagem para nós, quando nós entendemos e quando nós praticamos o que Deus pede para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé chamado Timóteo. Timóteo estava pastoreando uma igreja grande. Timóteo era jovenzinho, perto de 20, 22 anos. Tinha líderes que haviam se convertido ao cristianismo, fariseus, saduceus, doutores da lei, homens de 60, 70 anos, grandes professores da lei, membros dessa igreja. E Timóteo se sentia amedrontado diante desse auditório, desses eruditos do Velho Testamento. Paulo escreve a sua segunda carta a ele dizendo o seguinte: olha Timóteo, olha o que ele diz ali: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, diz o texto sagrado. Toda a escritura, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que sejamos o quê? Aptos, capazes e plenamente preparados para toda boa obra. Queridos, eu e você fomos salvos pela graça. Não existe nenhuma obra que eu e você façamos que esta obra nos dá direito à salvação. Possamos comprar a salvação pelas nossas obras. Nenhuma obra, pela graça. Mas agora que somos salvos, a Bíblia diz que somos salvos para a prática das boas obras. E como é que eu vou praticar as boas obras? Aprendendo na
palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. São as Escrituras Sagradas que nos tornam aptos, capazes. Quando alguém fere você, quando alguém fala mal de você, quando alguém trai você, qual é a obra que você vai produzir diante da adversidade? Boas obras. Mas como é que eu vou produzir essas boas obras, Pio? Aprendendo na palavra de Deus, aprendendo na Bíblia Sagrada. Quando açoitaram Jesus, quando feriram Jesus, o que saiu de Jesus? Saiu palavras de perdão, palavras de bênção, palavras de amor. Quando o corpo dele foi dilacerado, o que saiu? Saiu o sangue precioso que nos salvou, que nos salva, que nos purificou e que nos purifica de todo pecado. Queridos, quando eu e você estudamos a Bíblia Sagrada, vai criando dentro de nós verdades, valores, princípios eternos, princípios espirituais. E aí então, eu e você naturalmente começamos a produzir boas obras. Quando alguém agride você, o que vai sair de dentro de você é o seu melhor, jamais o seu pior. Aprendemos isso aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos instrui para toda boa obra. Graças a Deus por isso. Toda a Escritura nos ensina, nos capacita a manter a nossa esperança viva, esperança na vida eterna, esperança na proteção e na provisão de Deus, o nosso Pai. Eu sei que Ele me protege, eu sei que Ele é meu provedor, eu sei que a mão dEle está sobre a minha vida. Eu já li histórias no Velho Testamento, onde Ele se manifestou, onde Ele cuidou, onde Ele protegeu. Consequentemente, Ele poderá fazer de novo, nos nossos dias, em nós, sobre nós, na situação que vivemos. A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, da boca de Deus. O que é que gera vida em mim e em você? O que é que gera ânimo em nós? Olhar a televisão? Olhar a novela? Olhar os jornais? Olhar as notícias da política? É isso que gera esperança em nós? Não. O que gera esperança em nós, o que é pão para nós, vida para nós, é o que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Queridos, quantas vezes, muitos entram aqui na celebração, no culto, às vezes com uma preocupação, às vezes com um medo, uma insegurança, às vezes com algumas dúvidas, algumas limitações, e entra aqui nesse ambiente, nessa ambiência da presença de Deus, e vem uma música, e vem uma letra, e aquela letra que estamos cantando, aquilo entra em nós. Você diz, é isso. E aquilo é como se a nossa fé fosse uma brasa, que durante a semana fosse apagando, agora já está envolta em cinzas. Aí você chega aqui, e aquela brasa começa novamente a brilhar, a aquecer. E vem a palavra de Deus, e ela nos anima, a palavra de Deus nos encoraja, e de repente você começa a dizer, eu creio, não, é verdade, não, e você começa a crer de novo, e você começa a perceber que a palavra de Deus dentro de você produz vida, nutre, anima, encoraja. Queridos, e não estamos falando de pensamento positivo, não estamos falando de autoajuda, estamos falando da palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra não volta vazia. Essa palavra são sementes que são semeadas em nossos corações, e quando nós misturamos fé na palavra, ela vai frutificar, ela vai produzir aquilo que ela diz que vai produzir. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Esses dias uma pessoa falou assim, Pio, eu gostaria que você me ajudasse num aprendizado assim. Eu falei, irmão, faz 20 anos que eu parei de fazer isso, já não faço mais. Eu falei, eu nasci para pregar a palavra de Deus, eu existo para isso, para pregar a palavra de Deus. É uma alegria, um privilégio. Estava dizendo para os irmãos hoje à tarde, passar 8, 10, 12, 15 horas, não sei, preparando uma mensagem, preparando pão sagrado, preparando algo que eu sei, que se você aceitar, se você disser amém,
Se você aceitar, se você disser amém, se você abrigar, agasalhar no seu espírito, no seu coração, essa palavra vai produzir na sua vida aquilo que ela está dizendo que vai produzir. Aleluia! Queridos, é assim. É assim, você até tem, entre aspas, o direito, não tem, mas até você tem, entre aspas, o direito de entrar aqui meio cabisbaixo, meio borocochô, meio macambúzio, meio triste, mas você não pode sair daqui da maneira como você entrou. Não pode. Não pode. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Domingo após domingo, Deus tem nos servido aqui pão sagrado, pão que abre os nossos olhos espirituais, pão que nos satisfaz, que nos alegra, que nos anima, que nos fortalece. A palavra de Deus, vez após vez, vem e restaura a nossa força, tira o nosso cansaço, tira o nosso desânimo, e nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida. Por isso nós amamos a palavra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós precisamos entender que algumas coisas que estão ali, elas estão ali para ilustrar o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Esse Deus que tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mão e toca, tem pés e anda. Muitas histórias do Velho Testamento nós precisamos entender que são acontecimentos que mostram esse Deus presente, esse Deus que nos ama. Por exemplo, vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3 jovens hebreus que foram levados como escravos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, o rei daqueles dias, ele decide, inspirado pelo inferno, ele decide colocar lá uma imagem, uma estátua enorme, gigantesca, e disse: todos têm que se prostrar diante dessa imagem. Quando vocês ouvirem o som da buzina, da cítara, disso, daquilo, de todos os instrumentos, todos quando ouvirem esse som do rock pesado, essa coisa arada toda, vocês têm que se prostrar. Tem músicas que o inferno produz para você se prostrar ao diabo. Aleluia. Cuidado com algumas músicas que você coloca no seu casamento, na sua festa de 15 anos, na sua festa de aniversário. Cuidado. 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 São músicas criadas do inferno para as pessoas se prostrarem. E foi o que aconteceu naqueles dias. E aí, ao ouvir essa música, vocês têm que se prostrar. E os 3 ficaram em pé. O rei ficou indignado. Você está desobedecendo a minha ordem. Eu vou dar uma segunda chance. De repente você não ouviu direito. E aí então, se você não se prostrar, nós vamos jogar você no lago. No lago não, na fornalha. No lago de fogo ardente é lá na frente, né? É lá no Apocalipse. Na fornalha de fogo ardente. E eles ficaram em pé, pegaram os 3, amarraram e jogaram lá. Olharam lá e os 3 estavam caminhando. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eles estavam caminhando. A surpresa é que as cordas que estavam amarrando eles haviam queimado. Só o cabelo, nada. Só que eles não estavam em 3, agora estavam em 4. Tinha um 4º homem na fornalha. Tinha um 4º homem na fornalha. E aí o rei diz: tira esses homens daí rapidamente. E aí então Nabucodonosor mandou dizer: olha, só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o Deus verdadeiro, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que os livrou do fogo ardente. Essa história fala do quê? De que aqueles que confiam em Deus têm o cuidado de Deus. Aqueles que confiam em Deus, o 4º homem está presente. Eu e você não estamos sozinhos, amados. Mas não significa que eu e você vamos um dia, seremos jogados numa fornalha de fogo ardente. Já que está escrito lá, eles foram, nós também seremos. Não seremos. Por isso que nós precisamos entender algumas questões do Velho Testamento. Alguns
acontecimentos, alguns episódios, eles não irão se repetir. É apenas uma mensagem. É apenas um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Aqueles que confiam em Deus, eles têm o cuidado de Deus, têm a proteção de Deus. Mas nós não vamos viver situações semelhantes. Olha esse texto de Isaías 53. Esse texto é um texto profético, é um texto messiânico, fala a respeito de Cristo Jesus. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, diga amém, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele não foi ferido porque Ele pecou. Jesus foi ferido porque nós pecamos. É isso que o texto está dizendo. Ele sofreu não porque ele errou, praticou coisas erradas. Ele sofreu porque os nossos erros foram colocados sobre ele e ele admitiu, ele assumiu os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. Depois que Jesus nasceu, cresceu, depois que isso aconteceu, Jesus foi crucificado, foi sepultado, foi levado aos céus. Olha o que está escrito em Atos, quando o eunuco, lá o etíope eunuco, ele vai a Jerusalém adorar, ele volta, e o Espírito Santo diz para Filipe, dá uma olhadinha por gentileza, Atos capítulo 8. O Espírito Santo disse a Filipe, Filipe, aproxima da carruagem. Imagina, ele era um homem muito importante na nação etíope. Um homem muito importante. Ele tinha, queridos, as escrituras, um rolo do livro de Isaías. Para você ter uma ideia, uma escritura, um livro de Isaías, hoje, nos dias de hoje, custaria aproximadamente $100 mil. Esse cara tinha um particular dele. Ninguém tinha. Tinha algumas sinagogas que não tinha isso. E ele tinha. Um homem muito influente, muito importante. Na sua carruagem, seus cavalos, o Espírito Santo disse para Filipe, Filipe, olha lá, olha o texto por gentileza. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Filipe prontamente, pois não, senhor. Ele era bem assim, né? Porte físico ao meu, atleta, tal, aleluia, né? Glória a Deus. Se ele tivesse fora de forma, né? Olha o versículo seguinte. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Então Filipe correu para a carruagem, correu do ladinho lá. Eu ouvi o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou, o Senhor está entendendo o que o Senhor está lendo? Foi assim que Filipe fez? Não, Filipe disse, o Senhor está entendendo o que o Senhor está lendo nas Escrituras e correndo. Firmão, aço, olha aí, ó. E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado na carruagem. Glória a Deus. Jeová na causa. Ele entra no carro, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Próximo. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Tem mais um? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Esse homem estava lendo, mas ele falou, ele está escrevendo sobre o seu próprio sofrimento, sobre o sofrimento de alguém outro, algo que já aconteceu, algo que vai acontecer. Queridos, essa é a dúvida que a maioria de nós temos quando nós lemos o Velho Testamento. Isso aqui já aconteceu, isso vai acontecer. Aí tem um grupo de pessoas que diz, não, está no Velho Testamento, isso não é para nós. Dá um banho no bebê, lava bem o bebê, depois pega a bacia com água e o bebê e joga tudo fora. Não é assim, não é assim. Filipe diz, olha, isto fala a respeito de Jesus, algo que já cumpriu em Jesus. O profeta profetizou anos atrás, décadas atrás, mas isso já aconteceu. Eu tenho as boas notícias, eu tenho o Evangelho sobre Jesus Cristo de Nazaré. Isso nós precisamos entender.
Nós precisamos discernir o Velho Testamento. Devemos estudar e entender os tempos das Escrituras. Conhecer a Bíblia é muito importante. No Salmo 1, eu não pedi para as pessoas colocarem, mas vocês sabem de cor, diz o seguinte, que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Damos fruto na estação própria. As nossas folhas não caem, não murcham. E tudo que fazemos prospera. Esse texto do Salmo 1, ele já se cumpriu, é para o Velho Testamento, vale para nós, está caducado, jogamos fora. O que devemos fazer com esse texto? Nós devemos receber. Receber. Quem é esse ribeiro de águas cristalinas? Este ribeiro de águas cristalinas é o Senhor Jesus. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse texto é mais do que nunca é para nós. Então, precisamos discernir que existem promessas de Deus ali no Velho Testamento. Essas promessas já se cumpriram na vida de tantas pessoas e ela continua valendo para as nossas vidas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Precisamos discernir isso, amados. Precisamos compreender isso. A Bíblia Sagrada, ela já foi combatida, escarnecida, desprezada. Antigamente, um dos líderes da China, chamado Mao Tse-tung, ele escreveu um livro chamado Livro Vermelho, e ele dizia, o livro vermelho que eu escrevi será mais popular no mundo do que a Bíblia. A Bíblia, ela vai ser um livro de museu, ninguém mais vai ler a Bíblia, mas o meu livro será conhecido por todo ser humano habitante da terra. Ele falou isso. Hoje, o livrinho vermelho de Mao Tse-tung, 33 capítulos, fala sobre o marxismo, leninismo, sobre o comunismo, sobre o petismo. Está lá. Está lá. Esse livro hoje está lá no museu, está lá no desuso. No desuso. E a Bíblia Sagrada, aleluia, continua sendo o livro mais vendido. O livro mais lido. Aleluia. A Bíblia Sagrada continua viva, poderosa, ministrando as nossas vidas, salvando, restaurando, curando. A Bíblia Sagrada continua sendo viva, poderosa e eficaz em nossos corações. Graças a Deus por isso. Por isso, queridos, que nós aqui na igreja, nós ofertamos tantos cursos. Abrace esses cursos. Se você não é aluno da FATEM, faça a sua inscrição. Torne-se um aluno, aprenda. Vamos conhecer profundamente. Vamos receber a influência da palavra de Deus. Isso gera em nós bom ânimo. Isso gera em nós perseverança. Isso gera em nós alegria. Isso nos encoraja para triunfarmos sobre todo e qualquer ataque das trevas. Vamos estudar as Sagradas Escrituras. Este ano estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos, quando Lutero disse, o justo viverá pela fé. As nossas obras não vai comprar uma cadeira no céu. Na época eles vendiam um assento no céu. E ele dizia, não, ele protestou contra isso. Por isso que nós somos conhecidos como protestantes. Por isso que esses dias saiu uma nota em uma das revistas que circulam aí no Brasil, que nós somos incômodo. Porque nós protestamos contra o pecado. Nós protestamos contra a pedofilia, nós protestamos contra a maldade, nós protestamos contra a iniquidade, nós protestamos contra a corrupção, nós protestamos contra a miséria humana. Esse é o nosso papel. Nós proclamamos a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos porta-vozes da verdade, do Evangelho. E aí não há acepção de pessoas. Nós vamos para os 4 cantos da terra anunciando, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é todo poderoso, aleluia! Meu Deus! Não, eu prometi que não ia pregar, eu vou ensinar. Meu Deus! Tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Queridos, vamos entender isso. Toda Escritura é poderosa, toda Escritura é verdadeira. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 22, 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem outra versão que diz, vocês estão errados, por não conhecer as Escrituras e nem o
poder de Deus. Olha o que está escrito, por gentileza, em João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Jesus está dizendo que devemos cuidadosamente estudar as Escrituras, porque são as Escrituras que revelam a nós a respeito da vida eterna. E as Escrituras, elas dão testemunho a respeito de Jesus. Queridos, quando nós estamos lendo o Velho Testamento, e nós encontramos Jesus no Velho Testamento, é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão especial. Vou dar um exemplo para vocês, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Vocês se lembram quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque? Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Abraão disse, sim senhor, prontamente. Ele caminhou durante 3 dias, ele encontrou o lugar, Monte Moriá, onde mais tarde foi construído o templo de Salomão, lá em Jerusalém. É interessante que, quando eles chegaram no lugar, Abraão pediu para os seus servos ficar ali embaixo. Ele disse, eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele pegou a lenha e colocou nas costas de Isaque. Isaque aí é um tipo, é uma figura de Cristo, que levou a cruz sobre as suas costas. Queridos, nenhuma pessoa condenada à crucificação nos dias de Jesus, no Império Romano, levava a sua cruz. Nenhuma pessoa. Aqueles 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, eles não levaram as cruzes deles. Só Jesus levou a cruz. Sabia disso? O significado disso, ele é impressionante, ele é tremendo. Você tem que fazer a FATEM para aprender isso aí. Aleluia. Coloquei um melzinho na boca de vocês, né? Mas colocou a lenha sobre as costas de Isaque. Isaque então não era bebê. Um bebê não leva uma lenha nas costas subindo uma montanha. Ele tinha 17, 20 anos de idade. E ele pergunta assim, papai, sim, na sua mão está o punhal, o cutelo, para sacrificar o animal. O fogo está na outra mão, a lenha está nas minhas costas. Aonde está o cordeiro para o sacrifício? A Bíblia Sagrada diz que Abraão diz assim, filho, Jeová, Deus, proverá para si o cordeiro. Aí que vem a expressão Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que vê a nosso favor, não contra nós, mas a nosso favor, o Deus que provê, vê favoravelmente. Chegando lá em cima, ele preparou um altar de pedras, colocou a lenha, amarrou o filho em cima daquela lenha, pegou o cutelo, levantou para matar o seu filho. Deus bradou dos céus dizendo assim, Abraão! Ele disse, sim Senhor, não faças nenhum mal ao menino, porque eu sei que agora você me teme, eu sei que você agora honrou o meu nome. E o texto diz que Abraão, virando, ele viu que tinha um arbusto, e naquele arbusto tinha um cordeiro preso pelos chifres, enroscado com seus chifres, ali naquele arbusto. Se você for em Israel, você vai encontrar essa cena lá. Existem alguns arbustos, e cresce ali espinhos, cresce ali cipós. E quando o tempo começa a ficar seco, não chove, debaixo daqueles arbustos ainda fica com alguns capins, algumas graminhas mais verdes. O que as ovelhas fazem? Elas vão entrando debaixo daqueles galhos, daqueles ramos, para comer o que existe ali debaixo. E alguns cordeiros, com o seu chifre, fica com o seu chifre enroscado, preso. O pastor tem que ir lá e tem que tirar, porque ele está preso ali naquele arbusto, ele não consegue sair. O chifre é assim, ele entra e não consegue sair. Ali tem cipó, tem espinhos, tem galhos, tem tudo ali. Quando Abraão olha, havia um cordeiro preso pelo chifre. Quando Abraão tira aquele cordeiro dali, desprende aquele cordeiro, na cabeça do cordeiro ficou um emaranhado de espinhos, de cipó, de galhos. Ficou uma coroa de espinhos na cabeça daquele cordeiro. Quando Jesus está ali sendo julgado, colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Naqueles dias de Abraão, ele jamais poderia imaginar que aquele cordeiro era um tipo, era uma figura de
de que Jesus Cristo viria, receberia uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e morreria para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar das nossas transgressões. Por isso, queridos, é muito importante nós conhecermos que as Escrituras, elas testemunham, elas falam a respeito do Senhor Jesus. É necessário entendermos o tempo profético, o tempo bíblico, quando lemos a Bíblia Sagrada. No Salmo de número 56, versículo 8, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Esse texto está dizendo que ali, Davi, homens e mulheres de Deus, quando se prostravam diante de Deus, e choravam, e derramavam as suas lágrimas diante de Deus, o que Deus fazia? Deus guardava cada lágrima no seu odre. Deus registrava essa lágrima, essa dor, esse lamento, esse choro. Pio, agora eu não entendi mais nada. Você já disse mais de uma vez que as nossas lágrimas não comovem Deus. E está escrito que Deus guarda as nossas lágrimas nos odres. E aí? E agora? E aí? E agora? Que silêncio lindo, aleluia. Queridos, existe um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Alguns textos do Velho Testamento você não vai aplicar depois de Cristo. Esse é um deles. Pio, prove. A Bíblia Sagrada nos ensina que existem 3 períodos na história da humanidade. Um período entre Adão até Moisés. Um período de Moisés até Jesus. Um período de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Eu e você estamos no 3º período. O primeiro período, a morte reinou. O segundo período, a lei reinou. O 3º período, a graça reina. Aleluia. Aleluia. Olha Romanos capítulo 5, 14, a parte A. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. De Adão até Moisés, quem reinou foi a morte. Olha esse texto, por gentileza, de João 1, 17. João 1, 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Moisés é um servo. Jesus é o filho. A lei foi dada pelo servo Moisés. A graça, ela é tão sublime que Deus disse: o meu filho vai levar a graça. Percebe os 3 períodos? Morte, lei e graça. Ao entendermos isto, nós vamos saber que antes de Cristo Jesus nascer, as pessoas se esforçavam para quererem, para se aproximarem de Deus. Depois de Cristo Jesus, Deus se aproximou das pessoas. São 2 tempos distintos. Antes de Cristo, as pessoas conheciam Deus de ouvir falar. Depois de Cristo Jesus, as pessoas que desejarem podem conhecer Deus pessoalmente, porque Ele se revelou no seu Filho. Antes de Cristo, as pessoas serviam a Deus por medo. Depois de Cristo Jesus, nós servimos a Deus por amor. Antes de Cristo Jesus, as pessoas esperavam que Deus as perdoassem. Depois de Cristo Jesus, as pessoas recebem pela fé o perdão dos seus pecados, porque agora o perdão é nossa herança. Antes de Cristo Jesus, as pessoas faziam algo para Deus, esperando serem abençoadas em troca do seu trabalho. Mas depois de Cristo Jesus, as pessoas fazem algo para Deus, não para serem abençoadas, mas porque já são abençoadas. Meu Deus! Antes de Cristo, os servos de Deus choravam com o objetivo de serem atendidos por Deus, de ter as suas lágrimas recolhidas em odres. Mas depois de Cristo Jesus, Deus não nos atende por causa das nossas lágrimas. Deus nos atende por causa da obra de Cristo Jesus. Olha esse texto. Jesus morre, Jesus foi sepultado. No primeiro dia da semana Ele ressuscita. Maria, ela vai até o túmulo. Olha o que está escrito ali, por gentileza. Os discípulos voltaram para casa. Maria o quê? Ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, chorando, curvou-se para olhar dentro do sepulcro.
E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Escuta, o que é que tem cabeceira e pé? Cama. Como assim? Colocaram o corpo de Jesus numa cama? Era uma pedra que tinha cabeceira e tinha pé, representando uma cama. Por que representou uma cama? Porque ele não ficaria ali, ele estava dormindo por apenas 3 dias. Ele ressuscitaria. É lindo demais, meu Deus. Olha a continuação. Eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Ela respondeu chorando, ela estava chorando. Nisto, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Quando você fica chorando, você não reconhece algumas coisas. Disse ele, Jesus disse agora: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, achando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Olha 16. Jesus disse: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. É o Senhor que está vivo. Antes de Cristo Jesus, o homem queria encontrar-se com Deus, mas em Cristo Jesus, Deus veio encontrar-se com o homem. Olha que diferença. A Bíblia Sagrada diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. A lei fala sobre as exigências de Deus, a graça fala sobre as dádivas de Deus. Veja o versículo 13, João 20:13. Eles lhe perguntaram, os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Por que você está chorando? Porque eu não sei onde está Jesus. Por que você está chorando? Porque eu não sei onde está Jesus. Por isso ela chorava. Eu e você sabemos onde Jesus está? Sabemos. Se nós sabemos onde Jesus está, então nós não devemos chorar. Não chore mais. No dia de Pentecostes, aqui em Atos capítulo 2, Pedro prega uma mensagem e ele declara assim: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Nós vimos, testemunhamos desse fato. Exaltado à direita de Deus. Onde Jesus está? Exaltado à direita de Deus. Onde Jesus está? Exaltado à direita de Deus, cheio de glória, cheio de majestade. Os seus olhos são como chama de fogo. A sua boca sai uma espada aguda. A sua voz é como voz de muitas águas. Os seus pés como bronze polido. Ele está com vestido branco, salpicado de sangue. Tem aqui uma faixa escrita: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele reina para todo sempre. Ele está assentado à direita de Deus Pai nos céus, glorificado, exaltado. Ele está à direita do Pai. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, Ele está assentado à direita do Pai. Aleluia. Nós sabemos onde Ele está, e por sabermos onde Ele está, não podemos chorar mais. Por que choras? Por que choras? Se Ele está sentado à direita do Pai. E não somente isso, queridos. Olha esse texto de Mateus capítulo 28, 18. O próprio Jesus disse isso. Então Jesus, aproximando-se dos discípulos, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Cristo Jesus. Olha o próximo versículo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu
estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Onde Jesus está, Ele está sentado à direita do Pai. E na pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo, Ele habita em nós. Portanto, não chore mais. Nós sabemos onde Jesus está. Nós sabemos que o túmulo está vazio. Nós sabemos que Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Nós sabemos que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós sabemos que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós sabemos. Davi chorava, lamentava, lamuriava, e vinha um anjo lá e recolhia as lágrimas dele em odres. Mas quando ele ressuscita, os anjos dizem: mulher, por que você está chorando? Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está glorificado, e você ainda está chorando, mulher? Os anjos coçaram a cabeça e disseram: por que você está chorando? Será que você não sabe do acontecimento? Ela, voltando-se para Jesus, Jesus diz: mulher, por que você está chorando? Eu não sei onde ele está. Roubaram o corpo dele. Não sei onde que ele foi. Eu não sei onde Jesus está. Maria, sou eu. Estou aqui, Maria. Maria, sou eu. Eu estou aqui. Não chore mais. Não chore mais. Eu estarei para sempre com vocês até os fins dos tempos. Não vos deixarei órfãos. Vocês não são mais órfãos. Antes de Cristo, o homem com seus próprios esforços tentava aproximar-se de Deus. Mas agora, através de Cristo Jesus, Deus, Ele veio ao nosso encalço, Ele veio nos buscar. Antes de Cristo, o homem se via incapaz e por isso ele chorava. Depois de Cristo Jesus, o homem se vê incapaz, mas ele confia que Jesus Cristo tudo pode. Por isso nós podemos nos alegrar com confiança, com dependência inegociável de Cristo Jesus ser o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Antes de Cristo Jesus, as pessoas choravam esperando amanhecer. Olha esse salmo, por gentileza, 35. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo, vem a alegria. À noite, o choro pode durar, mas pela manhã vem a alegria, diz o texto sagrado. Irrompe a alegria. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, lusco-fusco. Pior horário que tem para você dirigir, né? Não está escuro o suficiente para a luz do farol te ajudar, e não está claro o suficiente para a luz do sol te ajudar. Você fica ali. E viu que a pedra fora removida do sepulcro. O choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. Ela chega de manhã, estava amanhecendo, ela estava chorando. O anjo disse: por que você está chorando? Jesus disse: por que você está chorando? Não está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Maria, já é de manhã. Eu já ressuscitei. O sol da justiça, que sou eu, já raiou sobre a terra. É momento de alegria, Maria. Maria, tire as suas vestes de lamento, as suas vestes de angústia, as suas vestes de opressão, de perturbação, as suas vestes de tristeza. Coloque sobre você agora mantos de alegria. Ao invés de um espírito angustiado, agora um espírito de louvor. Maria, já amanheceu. Eu já ressuscitei. A morte não pode mais me reter. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Maria, é tempo de se alegrar. Porque você ainda está chorando? Não chore mais. Meu Deus, a noite já passou. Jesus está dizendo: eu me levantei dentre as trevas, eu saí da noite da morte, das trevas escuras. Jesus agora está dizendo: eu estou ressuscitado. E Maria insistia em continuar chorando.
Mas já era tempo de alegria, era tempo de júbilo, era tempo de louvor. Você entende porque as nossas lágrimas não são mais necessárias nos dias de hoje? Pio, mas nós podemos chorar? Claro que podemos chorar. Faz parte da nossa natureza chorar. Você passa por um momento de opressão, um momento de tristeza, um momento de dificuldade, a sua alma fica agitada, perguntas, dúvidas e questionamentos, e de repente você chora. É natural, é sentimento. Mas precisamos chorar sabendo que a nossa lágrima não vai mexer com Deus, não vai comover Deus. Deus não vai mexer uma palha porque estamos chorando. Queridos, é o que a Bíblia diz. Podemos chorar? Claro que sim. Faz parte. Lavar a alma. Faz parte. Mas a única força que move Deus é a nossa fé na obra do Calvário. A nossa fé de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai e está voltando. Isso mexe Deus, isso move Deus, isso faz com que portas se abrem, isso faz com que os demônios batam retirada, isso faz com que a nossa saúde seja restaurada, isso faz com que a nossa alegria volte a bater no nosso peito, quando nós cremos na obra de Cristo Jesus e tão somente na obra de Cristo Jesus. O Salmo 40, Salmo de Davi, um salmo lindo, 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 lindo. Acho que dá para colocar todo ele, de 1 até o final. Coloquei toda a minha esperança, toda a minha confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aleluia. Salmo lindo. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos, são tantos os seus feitos, Deus, que eu não consigo numerá-los. Sacrifício e oferta não pediste. Grave isso. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei, a tua vontade está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, não. Eu falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Os problemas são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar a minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Digam sempre. De novo. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Digam. Mais uma vez. Grande é o Senhor. Olha o próximo versículo. Quanto a mim, sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida. A palavra correta ali é cuida de mim. Preocupa-se, cuida de mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Senhor, eu confio em ti. Vamos imaginar que aqui está a cruz de Cristo. Aqui, a cruz de Cristo. Estamos antes de Cristo. Davi está aqui. Senhor, eu confio em ti.
O seu amor é grande. A sua misericórdia é tremenda. As tuas obras eu não consigo enumerar, não consigo contar. Mas, Senhor, sobre mim pesa o meu pecado. Sobre mim ainda pesa a tristeza. Eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor me ama, mas Deus, eu não consigo experimentar. Às vezes eu experimento, às vezes não. Senhor, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Queridos, Davi era rei de uma nação rica. O que Davi estava dizendo? Eu sou pobre e necessitado. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou miserável, eu não tenho recursos econômicos, eu não tenho... Era isso que ele estava dizendo? Não. Quando ele diz, eu sou pobre, eu sou necessitado, o que Davi estava dizendo? O quê? Pergunta para mim, o quê? Ele estava dizendo, Deus, todos os bens que eu possuo, toda a riqueza que eu possuo, tudo aquilo que o Senhor já me deu, eu não posso, Senhor, eu não posso comprar o seu perdão, o seu amor, a sua salvação. Eu não posso. Deus, inclusive sacrifícios o Senhor não quer. Lembra que nós lemos? Sacrifícios o Senhor não quer. Não quiseste sacrifícios. Deus, tudo que eu tenho, se eu ajuntar tudo aqui, o que a nação de Israel tem, para oferecer para o Senhor, dizendo, Senhor, salva-nos, não vai comprar a nossa salvação. As nossas obras não são suficientemente capazes para nos abençoar. Agora imagina do lado de cada cruz, eu e você olhamos para a cruz. Senhor, as nossas capacidades, as nossas habilidades, o nosso esforço, a nossa própria justiça, a nossa própria santidade não nos salva. Davi disse do lado de lá, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Com isso Davi estava profetizando, um dia o cuidado de Deus virá. O cuidado de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O cuidado de Deus se fez carne e habitou entre nós. O cuidado de Deus foi para aquela cruz, morreu. O cuidado de Deus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E Ele diz, não chore mais. Porque Jesus é a expressão da proteção, do cuidado, do zelo de Deus para com as nossas vidas. Agora eu e você fazemos o que fazemos, louvamos a Deus, servimos na igreja, nos envolvemos nos ministérios da igreja, não para que essa nossa obra mereça alguma bênção. Não. Nós fazemos por gratidão, por amor, por louvor, por adoração, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Precisamos entender isso, queridos. Precisamos receber essa verdade. Por isso, Davi diz, eu sou pobre e necessitado. Como é que Deus cuida de nós? Através do seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro puro. Davi diz, eu não tenho animal puro, perfeito o suficiente para ofertar a Ti, Deus, para oferecer a Ti, Deus. Tudo que eu tenho, Deus, é nada. Por isso eu sou pobre, por isso eu sou necessitado. Deus, o único que pode oferecer para Ti, Deus, o que é perfeito, é o Senhor mesmo, oferecendo o Seu Filho, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é suficientemente poderoso, perfeito e capaz para agradar o coração do Pai. Eu e você, em Cristo Jesus, somos aceitos como filhos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que Deus cuida de nós, dando o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados, para nos santificar, para fazer de nós uma nova criação, para nos dar a adoção de filhos, para nos dizer, não chore mais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O dia já raiou, o sol da justiça já brilhou, Jesus Cristo já ressuscitou, o túmulo já está vazio, Ele já venceu a morte. Não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus, somos reis, somos sacerdotes. Não chore mais. Meu Deus,
Romanos capítulo 8, 31. Olha que lindo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Davi disse: Senhor, eu sou pobre, eu não consigo ofertar nada ao Senhor. Mas Ele ofertou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com o filho dele e de graça? Quantas coisas? Todas as coisas. O nosso relacionamento com Deus não se baseia mais naquilo que fazemos, mas se baseia naquilo que recebemos do que Ele fez. Meu Deus, será que a gente consegue entender isso um dia? Acho que vamos entender um dia, né? O que significa isso? Olha o próximo versículo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nós somos escolhidos de Deus, amados. É Deus quem nos justifica, quem nos declara justificados. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Olha o próximo texto. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? As fofocas do Facebook? As pedradas dos e-mails? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Meu Deus do céu. Queridos, Deus não é limitado por causa das nossas limitações. Deus não é fraco por causa das nossas fraquezas. Deus não é derrotado por causa das nossas pequenas derrotas. Deus é o nosso Pai Celestial. Deus nos ama. E Ele me manda dizer para você hoje: não chore mais. Não chore mais. Não faça das suas lágrimas motivo de petição. Mas sim, recebamos o perdão que Ele já nos deu pela fé. Vamos receber esta vida eterna, a saúde divina, a paz, a alegria e o júbilo. Vamos receber a graça e a dádiva da justiça. Deus permitiu ser revelado na Bíblia Sagrada toda a Escritura divinamente inspirada. Escrito está: Deus é poderosamente poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Receba isso, diga amém. Por que Deus faz essas coisas, Pio? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Em Cristo Jesus fomos feitos reis e sacerdotes para servir com louvor, com adoração, com ação de graças, com súplica, com petição, com intercessão. Ele nos deu as chaves do reino de Deus. Podemos avançar. Por isso Ele está dizendo para mim e para você: não chores mais. Escrito está: o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, supre cada uma das nossas necessidades através de Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos instruindo, nos orientando a amarmos a Deus, a conhecermos a Deus através desta palavra revelada. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem,
a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom